como nós lidamos com esses segredos que nós temos internamente. Isso é bem forte, gente. É bem forte porque para a gente conseguir acessar, e são coisas que machucam bastante. É interessante a gente ver parte de nós é violento com nós mesmos. Somos violentos com nós mesmos, sabe? É como assim, a gente às vezes não entende o real valor dos nossos valores internos, né? E às vezes para sobreviver tem uma parte de nós que não aceita, porque é uma parte escura, né? Então, quem é o nosso lado escuro, né? Uhum. E esses conceitos escuros, esses conceitos negativos, que às vezes a gente aprende, vão de contraste com nós mesmos, com a nossa essência mais pura, né? E aí é um embate. E quando o outro vence e tenta esconder, você pode ter certeza que ele é bem escondido, porque quando a gente quer esconder alguma coisa da gente mesmo, a gente consegue esconder. A gente enterra muito bem enterradinho. Está ali muito bem enterradinho, então ninguém percebe, nem a gente mesmo percebe. A gente fica muito tempo sem perceber. Só que apesar de conscientemente a gente ficar muito tempo sem perceber, tem um momento que aquilo começa a surgir e dar reflexo da sua existência, aquilo volta à tona. E até que sem você se dar conta, vem algo mais sutil, né? Vem alguma coisa que faz aquela verdade vir à tona. E a grande questão é como liberar isso, né? Como, né, trazer a verdade à tona. Ok? Só que um pouquinho antes, uns passinhos atrás, nessa questão do que nós enterramos. Por que esse conflito? Porque é muito mais simples a gente viver assim, sem ter que enterrar nada, sem ter que guardar nada. E se você for pensar, quantas vezes, para a gente mesmo, a gente não admite situações nossas? Quantas vezes a gente pensa, puxa, mas eu fiz isso. Ai, que vergonha, não devia ter feito. Sabe situações que a gente faz, coisas que a gente quer esconder para a gente mesmo, porque aquilo gera algo muito desconcertante. Podem ser tantos erros normais de ser humano, né? Às vezes você erra com alguém da família, às vezes a própria família, sabe aqueles segredos invioláveis de família, em busca de uma honra, em busca de algo externo, ou coisas que você mesmo faz e que depois se arrepende porque a educação fala, não era assim que devia ser, ou a minha educação não permite, ou isso vai contra alguma coisa que para você foi colocado como valor, mas esse valor que foi colocado, isso que foi colocado para você, será que é seu mesmo ou é um intruso? Ou é alguma coisa que vem de fora? A gente, ao invés de observar o que está falando o coração, ou até mesmo ser sincero com nós mesmos e pensar, puxa, a gente está num trabalho de crescimento, de poder errar, se aquilo for realmente um erro, ou se não foi um erro, de se aceitar por que eu fiz isso, ou por que eu pensei desse jeito, ou por que eu agi dessa forma. Há coisas que a gente não admite para a gente mesmo, que são todos os valores externos, esses pesos que foram colocados, e às vezes a gente não conseguiu lidar com aquilo. E posso dizer que essas feridas, elas podem ser tanto de algo realmente que
de um todo, que você pode ter ferido alguém de alguma forma, como ao mesmo tempo você pode ter recebido uma educação, estar no meio de algo que aquilo te fere de alguma forma, mas você enterra, porque você fala assim, não, eu não vou lidar com isso, porque é muito vergonhoso na geração. Então, internamente, nós temos muitas feridas, sabe? Feridas que nós conhecemos e feridas que estão tão enterradas, mas que de alguma forma aquilo ecoa no nosso inconsciente, ecoa na nossa parte mais escura. E a gente tem que tentar olhar aqui, olhar esses pontos com a beleza espiritual, com a riqueza espiritual, que é com a riqueza do nosso céu. A gente se limpar para isso, né? E aquilo ali que é uma coisa muito delicada, que é algo que não é para ser exposto tão fortemente, que você, porque vai te desestruturar, porque aquilo é sublime. Agora, quando algo é muito sutil e te causa uma vergonha interna, você se machuca com você mesmo, é você se fere internamente, aquilo não dá para ser gritado aos quatro ventos. Aquilo precisa ser melhor trabalhado. Coisa extremamente importante, mata a sua alegria. É exatamente isso. Como que a gente vai enterrando, que a gente vai enterrando, a gente mesmo vai enterrando a nossa própria alegria. E são coisas que às vezes não são parte nossa. Realmente a gente aprende o conceito. E ele é tão distoante do que a gente é, que a gente acaba não aceitando como somos. E a palavra assim é o medo e a vergonha. Que vergonha é um dos sentimentos que você tem, que é o mais dispensável, vamos dizer assim. Porque o medo tem a sua proporção. Você tem um medo que você precisa dele para sobreviver, né? E tem o medo que é um medo ilusório, né? Vamos pensar assim. A raiva, a braveza, a raiva, coisa assim, você ativa algo de proteção também, né? De você ir em cima e tudo mais, de algo vital. Agora, a vergonha ela é simplesmente uma coisa assim que uma vaidade que você aprendeu a ter, que você tem vergonha de expressar algo tão interno, tão lindo, uma alegria tão forte, com medo de toda essa coisa negra que você aprendeu. Então você se esconde atrás da sua vergonha. A vergonha faz você perder teu brilho natural, tua alegria, tua beleza. Né? Porque você tem vergonha de algo que ter vergonha de algo que você mesmo criou, que você mesmo fez. Não julgando se aquilo é realmente digno de vergonha ou não. O importante não é o julgamento em si, mas é essa autopunição nossa de deixar aquilo enterrado, porque a gente tem vergonha de encarar aquilo de frente. É muito essa questão eu achei muito lindo você falar dessa questão, realmente, que a gente perde o nosso brilho. Sacrava muito o meu próprio interno, porque era como se você falasse assim para você mesmo: você é errada, entendeu? Você tem que viver desse jeito, porque esse jeito é o certo. Porque você vê mãe, vó, tia, todo mundo ali, né? Família toda, a criança se espelha ali naquele núcleo, né? E aí, quando você vê que as referências que estão ali fora não batem com aquilo que está interno, você fica querendo entender alguma coisa está errada no teu interno, né? E são pequenas coisas que vão minando a gente mesmo. E aí é a hora que a gente para e olha para as nossas próprias feridas e tenta ver, não estou tão errada assim, o que será? Porque às vezes você acaba não tendo atitudes suas, você não acaba não olhando para você, para essa beleza, essa alegria natural, porque você entende que aquilo dentro de você pode ser errado. É uma coisa tão simples. Eu acho que todo mundo deve ter alguma experiência assim, e claro, às vezes a experiência é tão forte, pode ser mais sutil que seja, ela é forte. E é complicada na hora de você compartilhar, de você falar, porque você até acha que as pessoas não vão entender aquilo, porque é muito interno seu. E esse peso ele precisa ser tirado.
ele precisa sair, ele precisa ser desenterrado, esse segredo. Precisa ser Né? falado, né? Só falando que é o cabelinho tem que ser jogado para fora para depois vir o sopro, né? E a flauta e falar, né? E ele é todo um processo mesmo. É aquela coisa, primeiro tem que crescer o jogo, quer dizer, primeiro realmente tem que ir percebendo a coisa ele crescendo. Às vezes, até o segredo realmente ser revelado, nosso segredo interno, que está machucando internamente, não é de primeira que a gente vai conseguir ver ainda. Mas à Sim. medida que vai sendo falado, igual buscar esses grupos, esses clãs, né, que curam as nossas cicatrizes, que são o próprio teatro, a dança, que é uma expressão que vai além do racional, ele vai buscar coisas internas e você vai conseguir entrar em contato. E mesmo a roda de mulheres, que quando a gente está aqui, a gente conversa, a gente lê um conto, aquilo entra no nosso interno e vai vindo coisas e sentimentos que, não sei se vocês percebem, que às vezes ao longo da semana começa a ser trabalhado aquilo. E só de você poder vir aqui e expor, às vezes de falar, já é um alívio interno. Sabe? É alguém assim, nossa, você se reconhece, eu passei por isso e alguém passou por isso igual a mim. Né? E isso acalenta, porque você fala assim, eu não preciso ter vergonha. Eu não preciso ter vergonha porque eu não sou a única. Né? E aí você se aceita mesmo. Aí você entende o que é ser humano e não querer ser perfeito.